Bom, então vamos começar aqui a falar sobre um tema que também é importante na filosofia, que é a felicidade. Então, a gente vai começar com, vamos dizer assim, um dos filósofos mais clássicos, que é o Aristóteles, e ver o que que ele fala sobre a felicidade, porque tudo que vai ser falado depois, né, com os filósofos posteriores, vai ser muito em cima do que o Aristóteles vai estabelecer, né? Platão, Aristóteles, mas principalmente Aristóteles, tá? Então, Aristóteles, ele define, ele tem um conceito, uma palavra que ele estabelece chamada eudemonismo, tá? Seria a felicidade do ser, né? É o objetivo de como ele vai existir, tá? Então, a palavra felicidade, ela fica muito vaga. Então, ele vai tentar estabelecer melhor, né, o que que significa essa palavra, o que que a gente entende por felicidade, tá? Então, a felicidade é um princípio, tá? Ou seja, é a base de tudo. É para alcançá-la que realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio de nossas motivações, tá? Então, isso aqui é o que ele diz. O que seria esse gênio de nossas motivações, tá? Então é um tipo de esse gênio, tá? Seria da palavra daimon, tá? Que é ali do eudemonismo, né? Eu até coloquei aqui, ó, o eu, né? No grego aqui vem da palavra bom, bem, né? Aquilo que é o bem, tá? E o demonismo, que vem da palavra daimon, tá? É algo ligado à divindade, destino, tá? E eu achei por bem colocar aqui como um tipo de destino. Então, o bem supremo é o nosso destino. Quando a gente alcança o bem supremo, essa é a felicidade, tá? Então, as nossas motivações, elas são guiadas por esse gênio, que seria uma natureza, algo que tem dentro de nós que nos direciona para determinada ação, tá? Que nos motiva a fazer determinadas coisas. Então, vamos continuar aqui que eu acredito que vai ficando mais claro. Bom, aqui tem um exemplo aqui do que eu coloquei, mais ou menos baseado na ideia do Aristóteles, tá? Então você teria a sua situação atual e você quer alcançar a felicidade, que seria o bem supremo, tá? Para alcançar essa felicidade você precisa de um meio, tá? Então é aqui que começa a distinção. Então, por exemplo, lá no PET, no texto do PET, está falando sobre a riqueza e os bens materiais. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm como sinônimo de felicidade a riqueza, os bens materiais, tá? O Aristóteles vai falar que não, tá? Na verdade, a riqueza ela é um meio para você alcançar uma outra coisa, tá? Que é a felicidade do bem supremo, tá? Então, a felicidade ela não está ligada, né, diretamente, ela está ligada, mas ela não é sinônimo, tá? Ou de riqueza, ou de estudo, ou de fama, ou de qualquer outra coisa. Todas essas coisas aí são meios para você alcançar a felicidade. Eles não são um fim, tá? Não sei se vocês me entendem. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você, sei lá, trabalhou muito, juntou dinheiro e comprou um bem material, um carro, por exemplo, um carro muito legal, um carro muito bom, né? Um carro importado. O Aristóteles vai dizer que, na verdade, a sua satisfação, a sua felicidade o carro faz parte, ele é um meio, tá? Mas ele não é o fim daquilo. Como assim? A satisfação que você tem de ter adquirido um carro, tá? Esse é o seu bem supremo. Na verdade, essa está sendo a sua felicidade. De você, na sua consciência, falar assim: olha, eu trabalhei, olha, eu ajuntei dinheiro, ou olha, sei lá, eu ganhei na loteria e consegui esse carro, olha que satisfação. Então, essa satisfação que você tem não é propriamente o carro em si, mas é a ideia que você está tendo na sua cabeça da satisfação que você teve, tá? Isso depende muito da sua racionalidade, que é o que a gente já vai falar. Então, por exemplo, se a gente não tivesse racionalidade ou
essa forma de pensar, essa autoconsciência, tá? O carro para você não ia ser nada, ele ia ser só um objeto como qualquer outro. Você não ia conseguir diferenciar um carro de uma pedra. Ele é só um objeto. Mas por você ter autorreflexão, consciência, racionalidade, você cria uma ideia em você de que o carro é um símbolo, ele representa alguma coisa. Essa representação de alguma coisa, esse alguma coisa é o bem supremo, não é o carro em si, entendeu? É a satisfação que você tem de ter o carro, não o carro propriamente, tá? É isso que ele está querendo dizer. A riqueza são só objetos, tá? O valor que você dá para os objetos não estão nos objetos, é você que está dando o valor para eles, tá? Então é essa a ideia, tá? A mesma coisa o estudo, você estuda para chegar em algum lugar, o estudo não é a sua alegria final, né? A fama também, né? A satisfação de você ser famoso e tal, não é o bem final, é a satisfação que você tem de ser famoso, ela expressa uma ideia interna para você que é isso que você dá valor, não propriamente a fama em si, tá? É meio difícil de distinguir, mas o Aristóteles está pedindo isso para você, ó. Você tem que diferenciar o objeto da felicidade e a felicidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, continuando, o que nos conduz à felicidade? Tá? Então, ele vai dizer, olha, a felicidade é você satisfazer a sua natureza, aquilo que é próprio interno de você. Cada pessoa tem essa natureza interna. Você nasce com um tipo de propósito, né? Com um tipo de motivação, né? Que já vem de você, né? Isso é inato de você, né? E a gente, por enquanto aqui, a gente não vai discutir da onde vem isso, tá? É, mas ele vai dizer que nasce com você. É uma tendência que você tem a querer algo, tá? A gente pode começar a entrar aqui no campo da vontade, do desejo, tá? Que não é propriamente a gente que escolhe, tá? Mas isso aí é um outro assunto. Eu só quero que você entenda, então, que a felicidade para o Aristóteles é satisfazer a sua natureza. A sua natureza é um propósito que tem dentro de você, tá? A natureza do ser humano é ser racional, portanto, para chegar à felicidade deve utilizar sua racionalidade, tá? Então, lembra também, lá daqueles pets anteriores, daqueles textos, que a gente diferenciou o ser humano dos outros seres vivos. Então, o ser humano ele tem essa capacidade racional que sobressai, né? E o Aristóteles vai dizer, olha, não tem como o ser humano chegar à felicidade se ele também não satisfazer a sua parte racional. Tá? Então não dá para você ser puramente animal e encontrar felicidade, porque você deve uma parte de você à consciência, à racionalidade. Então, de alguma forma, para você alcançar a felicidade, você precisa satisfazer o seu lado animal, vamos dizer assim, corporal, etc., mas também deve a uma parte espiritual, mental, da alma, da racionalidade, tá? Então, a felicidade ela está ligada a um sistema, um sentimento, desculpa, um sentimento de satisfação, tá? Esse sentimento de satisfação, o que que é? Quando você está satisfeito com alguma coisa. É quando você sente que alguma coisa está no seu devido lugar. Você fez aquilo que é propriamente daquela coisa, né? Tudo está encaixado, como se fosse a realidade, a sua vida fosse um quebra-cabeça e você começa a ir acertando as peças, tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo, tá? Isso traz um sentimento de satisfação, tá? Você é, sente que você, por exemplo, você realizou algo de que você gostava, que você tinha vontade, então você sente que aquilo encaixou na realidade, deu certo, eu gostava daquilo, eu fiz aquilo e deu certo, então eu estou satisfeito com isso, tá? E isso também está ligado à ideia de felicidade. Então, felicidade é você satisfazer a sua natureza. E quando você a satisfaz, né, e ela dá certo, ela funciona, você tem um sentimento de satisfação, né? Você se sente bem com aquilo, você fez aquilo que é devido. Então você está feliz, você está satisfeito, tá? Aí agora, né, como é próprio da filosofia, vamos chegar aqui a alguns problemas, tá?
Então, ser feliz a gente sabe que não é fácil. Então, até agora eu falei para vocês, parece ser muito simples, né? A gente define o que é natureza e é só seguir isso e a gente vai ser feliz. Mas por que que não é assim? Então, só seguir os nossos desejos não resolve, pois são conflitantes. Então, a gente tem um problema aí que é, nós temos muitos desejos e nós não sabemos distinguir quais são os desejos certos e os errados às vezes. Ou às vezes a gente até sabe, mas a gente tem um conflito aí, a gente pode até colocar o conflito entre mente e corpo. Às vezes o nosso corpo quer uma coisa, mas a nossa mente não quer. Ou às vezes a nossa mente quer uma coisa e o nosso corpo não quer. Então aqui já começa um problema, tá? Então eu tenho entre vários desejos, eu vou ter que decidir qual que é o mais importante para mim, qual que eu vou seguir, tá? Qual que eu vou aderir, a qual desejo, tá? Isso aí tem, esse problema você encontra, né, desde as religiões mais antigas, né, onde tem, desde o cristianismo, mas você tem o budismo também, várias outras religiões que tem esse conflito, né? Você tem aquele símbolo lá do oriental, o yin e o yang, né? Então, o bem e o mal, a luta contra a mente e corpo, os desejos do meu corpo contra os desejos da minha alma, né? Então, tudo isso daí tá um pouco relacionado com essa ideia de satisfação, de felicidade, tá? Então, é que chega na questão de liberdade, que a gente também já tinha falado, que vocês viram no PET, alguns PETs anteriores, a questão da liberdade. Então, algo dentro de mim vai ter que escolher a qual desejo eu vou aderir, qual é melhor para mim. Então, eu posso pensar em satisfazer um desejo imediato, ou eu posso decidir em reprimir esse desejo imediato, visando satisfazer um outro desejo futuro. Então, tem tudo isso. A gente também tem a noção do tempo. Vou satisfazer esse desejo agora, ou eu espero um pouco, sofro um pouco agora, para ter um desejo satisfeito, um desejo melhor satisfeito no futuro. Então tem todo esse jogo que a gente faz mentalmente todos os dias, a todo momento, né, tentando decidir o que é melhor. Ah, vou estudar agora ou não? Ah, vou assistir um filme agora. Putz, eu quero assistir um seriado lá que começou, eu quero terminar, mas você não tem que fazer a lição, mas não é melhor porque aí depois você fica livre. Então tem todo esse jogo mental que a gente faz o tempo todo, tá? E tudo isso, né, pela ideia aqui do Aristóteles, é você tentando chegar, você tentando lidar com seus desejos para sempre escolher a decisão mais acertada. Essa é a sua liberdade. Essa liberdade, tá? Nesse sentido, você vê que ela tem aí ela traz uma certa angústia para o indivíduo, porque ele fica indeciso, ele não sabe. Ele tem que fazer um esforço mental para tentar calcular. É quase uma equação aí que você tem que resolver. É uma equação da vida. Você tem que calcular o que, que vai ser melhor, né? Qual ação vai ser melhor no momento para você poder chegar na sua felicidade final e na sua satisfação final, ou a melhor possível, tá? Então tem todo um conflito aí de desejos, e esse conflito quem decide é a nossa liberdade, a nossa autonomia. E isso às vezes nos traz angústia, nos traz tristeza, né? Então a própria liberdade, a própria escolha, às vezes tira a gente do estado de felicidade, justamente porque a gente está buscando a felicidade, né? Então você vê como isso é contraditório. E é assim, né? É assim. Por causa dos acasos do mundo e do nosso conflito de desejos, vivemos a felicidade e a infelicidade alternadamente, tá? Então eu quis dizer aqui, eu coloquei assim, acasos do mundo, tá? Porque assim, é os problemas, as situações que a gente enfrenta no dia a dia, na nossa família, na nossa vida, né, na sociedade, na política, seja no que for, né? Então a gente, além de ter que lidar com essas coisas que a gente não controla, né, a gente também tem que lidar com a nossa parte interna, que são os nossos conflitos internos, tá? E isso cria em nós, né, eu fiz um gráfico aí, cria em nós um estado alternado aí de felicidade e infelicidade. Às vezes você tem um tempo maior de felicidade, às vezes você tem um tempo maior de infelicidade,
tá? E é assim, altos e baixos, né? Tem algumas correntes filosóficas que diz que o ideal seria você ter, em vez de você ter esses altos e baixos, você ter uma linha reta, que é nem muito feliz e nem muito infeliz, você ser meio que apático, tá? Mas a crítica a esse pensamento é que na realidade isso não dá para fazer. Não dá para você ser apático a tudo o tempo todo, tá? Não tem como. Então, uma decisão satisfaz um desejo, mas frustra o outro, tá? Então, aparece dentro de nós vários desejos onde você escolhendo um, você vai estar cancelando o outro, né? Foi o que eu já falei no slide anterior. Então, você cria esse estado de frustração, um estado de tristeza, justamente porque você está buscando a felicidade, tá? E aí a gente chega na ideia de ética, tá? Então, a ética, ela é um tipo de ciência que tenta sistematizar para você o que é prioridade para você. Você marcando para você o que é prioridade, você vai conseguir sistematizar quais os passos que você vai dar rumo ao seu bem supremo, ao seu objetivo final, tá? Então, eu costumo dizer que ética, ela é um tipo de sistematização dos nossos valores. O que que é principal para você e o que que apesar de ser um desejo, é um desejo secundário, um desejo menos importante, tá? Você sabendo disso, você fazendo uma autoanálise, né? Como se você pegasse uma folha de papel e falasse assim, ó, deixa eu hierarquizar aqui os meus valores. Então você vai pôr desde o que é o mais importante para você até o que é menos importante. A partir dessa sistematização, você vai saber melhor conduzir as suas ações do dia a dia. Tá? Então você fala assim, olha, eu queria tal coisa agora, mas como eu tenho um valor maior que é essa outra coisa aqui, então eu não vou fazer isso para eu poder depois alcançar a outra, e assim por diante. Né? É claro que isso é difícil, isso aqui, a gente não é um ser puramente racional, é o que eu falei, a gente está o tempo todo em conflito entre os nossos desejos imediatos e os nossos desejos mais distantes. Então é lógico que é difícil você reprimir um desejo imediato visando um desejo futuro. É difícil, e você precisa de muita imaginação e muita racionalidade para você conseguir fazer isso. Bom, por fim, outro fator importante são os laços de amor e amizade que compartilhamos com as pessoas. Então aqui é a última parte do texto aí do Pet, que o autor está tentando lembrar a gente é um ser social e que também a nossa felicidade está atrelada à sociedade, às pessoas à nossa volta, né? Então também não tem como a gente descartar isso. A gente não vive isolado numa bolha, né? A gente tem pessoas que fazem diferença na nossa vida, que influenciam a nossa vida o tempo todo. Nossos familiares, sei lá, nossos ídolos, não sei, né? Mas a gente está no meio social e esse meio social interfere na nossa vida, né? Então, às vezes, para você ser plenamente feliz, você também tem que ver outra pessoa feliz, né? O ser humano ele também tem esse tipo de ligação, né? De se sentir feliz vendo os outros felizes, né? Quando diz também para ajudar o próximo, e isso faz você feliz quando você ajuda alguém. Então você vê que o ser humano é um ser complexo, né? Então nesse caso a gente teria dois aspectos. A gente tem o nosso aspecto subjetivo, que é a gente cuidar do nosso interior e da nossa consciência, dos nossos valores pessoais, e a gente tem o âmbito objetivo, que aí também é ver quais são os valores e os objetivos sociais, tá? Então, além de você estar engajado no seu campo pessoal, íntimo, você também, de alguma forma, tem que estar engajado num certo contexto social, tá? Não tem como a gente ignorar isso. Não adianta você criar uma ideia a partir de um exame interior seu, pessoal, e sair por aí fazendo do jeito que você pensou, só vendo você, sem pensar em mais ninguém. Não dá também. Então você tem que olhar o seu campo subjetivo e o seu campo objetivo, o seu campo individual e o seu campo social. Tudo isso, tá? Faz parte também, né, do percurso aí para você chegar ao bem supremo, tá? À felicidade.
desculpa. Então você vê que é bem complexo, né? Da parte da definição do Aristóteles, a partir do ponto que eu falei para vocês, dos problemas que acarretam tudo isso, você vê que tem várias implicações aí. É lógico que não vai dar para a gente discutir tudo isso, tá? Eu estou tentando ser bem sucinto aqui. Por último, só para a gente terminar, é só um adendo, tá? Não confunda eudemonismo com hedonismo, tá? Eudemonismo é a ideia de que a felicidade é o fim do ser, do, das nossas ações. E hedonismo é uma outra corrente filosófica que diz que o prazer é o fim das nossas ações. Então, o prazer está acima de tudo. O eudemonismo, tá? A ideia dele é maior do que o do hedonismo, porque o eudemonismo diz que o prazer é uma etapa para a gente chegar na felicidade. É um meio. O hedonismo não, diz que o prazer já é o próprio fim das nossas ações. Então, cuidado, tá? Não, diferencia essas duas palavras, elas não são a mesma coisa. Tá ok? Obrigado.